Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E depois do café, o pessoal tá meio desanimado, né? Acho que sim. Alguém quer um golinho de café? Não, eles acabaram de voltar do café. Não, então, tem que ir mais animado. Boa tarde, gente. Vamos lá. Uhul! Gente, para quem estava na outra palestra de arquiteturas modernas de dados na AWS, a Eriquinha apresentou, eu contribuí, e a gente vai fazer o inverso. Então eu vou apresentar e quem vai contribuir. E primeiro eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre um pouco da gente. A gente tem uma agenda, a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai conversar hoje. Depois a gente vai para a parte de DBRE propriamente dito. Show? Começou uns 10 minutinhos atrasado, então vamos usar uns 5 que a gente tem de sobrinha. Vamos fazer acontecer nesse tempo que a gente tem. Então, antes de mais nada, a gente queria agradecer os patrocinadores. Uhul! Sem eles, esse evento não teria acontecido. Tem um patrocinador bem pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho. Esse aqui, ó. Esse aqui é nós. É o patrocinador mais legal, né? É isso aí. A gente está ajudando, pra gente é uma satisfação ajudar o DBA Brasil. A gente já vem desde a primeira edição. A gente gosta muito do lance de ser um evento da comunidade, feito pela comunidade para a comunidade gratuitamente. Tem tudo a ver com a missão do Café com Cloud, que é fornecer conteúdo de qualidade em português para ajudar as pessoas. Léo, o que é o Café com Cloud, rapidamente? Vamos... Tem um slide para isso. Então, o que a gente vai conversar? A primeira coisa, a gente vai falar rapidinho do Café com Cloud, afinal, o que é o Café com Cloud, um pouquinho da gente. Prometo, vai ser bem rapidinho para a gente poder ir para o que interessa realmente. A gente vai passar uma bibliografia, então, das coisas que a gente vai conversar aqui, 17% veio das minhas experiências, das experiências da Érica, e 83% veio dos livros que a gente vai mostrar aqui. Então, se vocês estiverem interessados, a gente tem os livros, a gente pode ajudar, indicar, enfim. É legal para vocês terem de referência. Depois eu vou passar um pouquinho de contexto, porque não dá para falar de DBRE sem falar de DevOps e SRE, então vamos tentar entender um pouco mais como que funciona essa sopa de letrinhas, o que é um, o que é outro, qual que é a diferença e tal. Depois a gente vai falar sobre DBRE, sobre a carreira dos DBAs, afinal o que vai acontecer com a gente agora, e depois a gente tem uma escolha, beleza? Vamos agora falar sobre o Café com Cloud. O Café com Cloud começou assim, ó. Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez. Depois de muito ensaio, a gente decidiu fazer um vídeo. Esse vídeo não tinha câmera, não tinha nada. Era praticamente um PowerPoint, literalmente, que a gente compartilhou, gravou a tela, começou a escrever. Da onde que a gente teve a ideia de fazer esse primeiro vídeo? Nessa época, 31 de agosto de 2020, eu estava participando de um projeto de migração de um cliente para cloud e eu estava usando o Transfig, um dos componentes de rede da AWS. Aí alguns de vocês falaram, poxa, Léo, mas você não é DBA, o que você estava fazendo mexendo com rede? A gente já vai falar disso. Calma. E aí eu estava fazendo essa implementação dessa camada de rede, e aí quando eu estava conversando com as pessoas, muitas pessoas vieram da própria firma, da própria AWS, porque então era algo novo, em 2020, as pessoas vieram perguntar para mim, pô, você implementou? Como foi a tua experiência? Aonde que vale a pena usar? Onde que não vale a pena usar? Aí eu instalo, falei com ele, falei, meu, quer saber, eu vou gravar um vídeo, primeiro por preguiça, que aí sempre quando a pessoa vier tirar dúvida comigo, falou, então, tem um vídeo aqui, ó, deixa eu te mandar um link, que eu precisava repetir a mesma coisa várias vezes. Mas depois, não menos importante, esse canal ele surgiu da ideia de ter conteúdo em português. Principalmente porque, durante algumas conversas que a gente teve, principalmente com a galera que estava começando, o idioma é uma barreira. E aí, ao longo da tua carreira de TI, você vai aprender a ler inglês, pelo menos. É inevitável, porque as melhores documentações estão em inglês. Mas no começo é difícil. No começo, às vezes, você está em transição, você está saindo de uma carreira, indo para TI, você nunca viu um documento técnico em inglês, você não sabe se te copiou passar no cabelo, e isso travava as pessoas. Então imagina, você tem um mar de conhecimento escrito em inglês, só que você tem pouca coisa traduzida para o português. Então daí veio o estalo e falou, cara, quer saber? Vou gravar um vídeo com esses garranchos, e aí eu comecei o vídeo, se vocês assistirem, assista, é divertido. É o primeiro, dá uma vergonhazinha, mas é legal.
Eu comecei o vídeo falando, galera, tenham paciência com o tio, minha letra é ruim, minha letra é horrível, quem já trabalhou comigo fala que eu podia ser médico também, porque... Melhor foi ter um comentário nesse vídeo, muito legal. Quer que eu fale agora? Poxa. Fala. Não, e não foi nem nesse, foi acho que um recente, acho que uns 6 meses atrás. Aqui, não, você está gravando, né? Beleza, né? Você está subindo para o canal, então não tem problema. Eu gravei um vídeo, não lembro do que era, mas faz 6 meses, coisa assim, e aí eu terminei de subir o vídeo, e aí nesse vídeo eu também escrevi. Eu gosto de escrever porque ajuda a organizar o meu pensamento. Então, o que a gente recebe de feedback aqui fica didático para quem está assistindo, e também me ajuda a organizar o pensamento enquanto eu estou escrevendo e tal. Quem já tinha trabalhado comigo antes disso, sempre gostava, eu sempre ia lá fazer um desenho e tal, porque o meu cérebro funciona melhor com desenho. E aí no começo do vídeo eu falei, sejam compreensivos, a letra do tio é feia e tal. E aí um dos comentários que a gente deixou, dá até like, a pessoa foi bem engraçado, a pessoa escreveu, poxa, ainda bem que avisou, parece que está escrevendo com o bumbum. É com esse amor que a gente tem que lidar, né, galera? Mas foi engraçado. Ela deu risada, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria, porque a gente se zoa, faz parte do processo. E nessa época a gente não tinha uma pessoa para ajudar a gente a fazer a edição do vídeo. Então quem fazia a edição era a gente. Quem montava essa thumb, se você olhar e falar, nossa, Léo, que thumb feia, era a gente que fazia. Fazer o quê? Dá um orgulho porque era a gente que fazia, e até complementando um pouquinho, eu acabei entrando nessa iniciativa do Léo porque eu já tinha uma outra, porque eu queria trazer um canal de dados e carreira. Roubei ela. Aí eu me uni à iniciativa do Léo e hoje o canal ele tem 3 pilares, que é computação em nuvem, dados e carreira e livro, né? É o que a gente discute. Topzera. E agora, se tiver afim, e aí, onde eu sei mais, como o canal de vocês está? Vai escanear esse QR Code, eu vou deixar 5 segundos dele. Falar só de iniciativas rápidas, né? Além do YouTube, se inscrevam lá, por favor, dê like nos vídeos, ajuda a gente, espalhe conhecimento para o mundo. Tem o Instagram que a gente lança o Café com Calde Responde. Explica o que é o Café com Calde Responde. É uma caixinha de perguntas, onde você faz a pergunta e a gente responde. É em tempo real? Já vou avisando, gente, não é porque a gente trabalha. A gente tem que trabalhar. Infelizmente, isso aqui é feito com muito amor mesmo. R$0, né? R$0. Então, a gente vai ser insistente, vai ter... Perdão, pode falar. Não, ajuda a gente. E é uma novidade que a gente tem aqui, a gente criou recentemente um LinkedIn. Então, segue a gente lá. Depois vai ter as pessoas que não conseguiram pegar o QR Code, a gente vai mostrar de novo depois. A proposta é conteúdo de qualidade em português de uma forma leve, que a pessoa não tenha sono e não queira morrer enquanto está assistindo o vídeo. Então a gente grava sempre com essa temática, então por isso que a pessoa falar que escreveu o Google foi engraçadinho. Top! Vamos falar um pouquinho da gente. A gente falou do Café com o Cláudio, o que a gente criou e tal, mas uma coisa que perguntam muito Léo, você trabalhava 100% com banco de dados. Da onde raios veio a ideia de começar a trabalhar com cloud? Como que foi essa transição para você? Então, a gente trouxe esse slide para falar um pouquinho da nossa transição de DBA para as coisas que a gente faz agora. Eu queria pedir para a Equinha começar. Legal, então eu vou falar da minha transição. Tá? Bom, eu não vou contar do período antes de ser DBA, mas quando eu era DBA, já estava fazendo aquilo por algum tempo. E eu vi a necessidade, até analisando o mercado, aconselho a vocês, se vocês não fazem isso, façam mais, que é o que vocês estão fazendo hoje. Vão a eventos. Então eu comecei a ir muito a eventos e isso começou a abrir a minha cabeça. Eu falei, putz, o mercado está falando muito de Big Data, o que é isso? Está falando muito de engenharia de dados, o que é isso? Está falando de ciência de dados, meu Deus, estou perdido. Então, o que eu fiz? Eu comecei a frequentar esses meetups, abriu a minha cabeça porque eu comecei a pesquisar. Não, preciso pesquisar sobre mais dessas informações. Foi aí que eu tive um estalo, eu já tinha feito, na época de DBA, eu fiz um MBA em administração de banco de dados.
Depois, nessa transição, eu acabei fazendo um de engenharia de dados. Foi até aqui na FIAP, gente. E esse MBA me abriu a mente, assim, eu comecei a enxergar outras coisas. Falei, nossa, o que eu fazia, que era só administrar bancos de dados, um formato relacional, digamos assim, já não fazia mais tanto sentido e eu queria fazer outras coisas, eu queria aprender outras coisas. Então eu fiz esse MBA, me abriu a mente. Depois disso eu comecei a me interessar também por ciência de dados. E aí na empresa que eu estava, naquela época que eu fiz essa transição, até agradeço muito essa empresa porque foi minha primeira oportunidade que eu tive de atuar em projetos internacionais. Eu comecei a aplicar esses conhecimentos na parte de engenharia, engenharia um pouquinho de ciência. Então foi muito bom. Então isso me abriu a mente, consegui trabalhar antes da AWS na própria Oracle, e aí lá na Oracle eu esbarrei com o mundo de cloud, porque aquilo não fazia mais sentido, Big Data sem cloud, principalmente na questão de escalabilidade. O que é escalabilidade para quem nunca ouviu essa palavra? Conseguir você crescer um ambiente sem a necessidade de comprar um hardware, por exemplo. Você adquire aquilo como serviço, que é um dos pilares da cloud. Então, isso abriu a mente e fui parar na AWS. Eu estava trabalhando até um mês atrás na equipe de treinamento e certificação. Hoje, na AWS, eu sou a arquiteta de soluções, especialista em analytics. Eu estou no time global de especialistas e estou muito feliz de atuar lá, porque é um time global, eu falo muito tem que falar outras línguas, gente, para quem não faz inglês, faça, porque isso faz diferença, eu vi na minha vida. E foi um pouco assim que foi a minha transição. Hoje eu tenho 10 certificações da AWS, estando lá há 2 anos. Vou uma correria, mas pretendo ainda fazer as 12, porque tem o mito do Golden Jacket e eu quero ver esse mito. Eu nem vou atrás do Golden Jacket, porque com certeza não vai servir em mim essa porcaria. E deu medinho? Oi? Deu medinho quando você... Com certeza, sempre dá medo. Até hoje eu tenho medo. Imagina que eu estou há um mês, mais ou menos, quase 2, na área nova. E tá dando medo até agora. Mas uma coisa que eu aprendi na vida é: se deu medo, vai com medo mesmo, né? Então você tem que ir. Coisas tristes e ruins podem acontecer no meio do caminho, mas você tem que ter resiliência. E isso, eu sei que é uma palavra da modinha, né? Mas você tem que ter a resiliência de saber voltar para o seu eixo e falar assim: não, eu vou conseguir aprender e vou aprender com os meus erros. Pede licença por esse momento, o café com coach, não café com cloud, mas é com carinho, com amor, para vocês escutarem um pouquinho. E você sentiu em algum momento, já virei entrevistador, né? Você sentiu em algum momento que você estava abandonando aquilo que você sabia fazer bem e que você não ia mais entrar em contato com o banco de dados? Você sentia, tipo, queimando o barco para não conseguir voltar, destruindo a ponte? O que você sente? Olha, o que eu senti, principalmente, eu era DBA e, de verdade, eu não me considerava uma DBA ruim. Pelo contrário. Já trabalhou com ela, sabe? Eu trabalhei com ela, trabalhei com algumas pessoas que estão aqui. E uma coisa que foi diferencial de ser DBA e fazer toda essa transição foi ter linha de raciocínio, principalmente de pensamento analítico. Muitas vezes eu me deparo com coisas que eu não sei lidar. E às vezes por esse pensamento ser um pouco mais analítico me faz ter calma para conseguir trilhar aquele caminho e descobrir, né, e pesquisar. É não ter medo, né? Você sempre vai ter, mas você não pode dar voz para aquele seu medo, né? Você tem que falar assim: medo, vai para lá e eu vou conseguir. Topzera, obrigado, Eriquinha. Agora é você, Léo, se apresenta um pouquinho, rapidinho. Então, eu sou o Léo, vamos passar para o próximo slide, então, uma coisa que eu acho legal, e a gente está perdendo tempo nesse slide aqui, querendo ou não, o papo de hoje é um papo de carreira. DBRE, para quem não sabe, né, é um papo de carreira. É um papo de carreira, né? Sei lá, eu sou um DBA hoje em 2023. Quais são as opções que eu tenho à minha frente para continuar desenvolvendo na minha carreira? Será que eu vou continuar como DBA sênior, DBA especialista para o resto da vida, ou será que eu tenho outras coisas? Eu tenho outros horizontes. Então, por isso que a gente está perdendo tempo nesse slide. Uma coisa que eu acho top para quem é DBA
é o lance de você já estar acostumado a mexer em tudo. Em que sentido? Quando o banco dá problema, queridos amiguinhos, a gente analisa o sistema operacional. Quando o banco está com baixa performance, queridos amiguinhos, a gente olha o disco, a gente sabe validar se o disco está performático ou não está performático, a gente sabe validar se o SQL está performático ou não está performático, a gente sabe mexer em parâmetros do sistema operacional, e às vezes os caras de SEO nem sabem, e a gente sabe. Por quê? Porque a gente já sofreu muito, beleza? Essa visão de você saber mexer em tudo, ou seja, eu sei como o sistema operacional funciona, eu sei como o storage funciona, eu sei como o rede funciona, isso é uma bagagem para você fazer a transição para o próximo estágio, começar a trabalhar com cloud, é muito mais fácil do que vocês imaginam. Então, acho que a primeira coisa que eu queria dizer era isso. Falar um pouquinho de mim, rapidinho. Antes de trabalhar com banco, eu trabalhava com rede, Cisco, trabalhei no sistema operacional, um monte de coisa chata, também com Linux, MyX, blá blá. Encontrei o servidor de banco de dados lá largado, não queria dar atenção, foi amor à primeira vista, adotei o servidor, amor, Oracle, 18 anos. Acho que 18, né? 18 anos mexendo nisso, amo. Não vou deixar de mexer com banco de dados, porque é a coisa que eu amo fazer, só que ao mesmo tempo eu preciso expandir os meus horizontes, tentar aprender coisas novas sempre. E a cloud é muito da hora para isso. Por que a cloud é da hora para isso? Porque a gente não perde tempo fazendo o básico, fazendo aquilo que a gente chama de enxugar gelo, apagar incêndio. Você vai montar uma infraestrutura, você consegue fazer isso de forma programática, sem você se preocupar em ir lá no data center, meter um switch nas costas, hackear o switch, que não é hackear de hackers, piratas que saem no espaço, não, é hackear de colocar no ar, cabear o switch, entrar na island do switch, fazer a configuração do switch, para aí sim você começar a mexer. Já as coisas já não são mais assim, já não são mais nessa mesma velocidade. Então isso muda o shift. Muda o paradigma, legal? Então as coisas que a gente demorava muito mais tempo, hoje a gente não demora mais tempo. Quando eu comecei a mexer com banco de dados, demorava, sei lá, semanas, às vezes até meses para ter o servidor pronto, com rede, prontinho para eu conseguir instalar o meu banco. E a minha virada de chave foi quando eu consegui fazer isso em 20 minutos. E aí essa virada de chave eu vou falar, cara, cloud é um negócio transformador. Foi em 2017. Estava participando de uma startup de alguns amigos que fizeram faculdade comigo, talvez alguns de vocês já passaram por isso, e a gente teve a ideia maravilhosa de instalar um Mongo na AWS em cluster. E até então nunca tinha ouvido falar de Mongo, nunca tinha ouvido falar de cluster de Mongo, e nunca tinha ouvido falar de AWS. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha conectado, nunca tinha feito nada. Quando eu criei a minha primeira máquina, em 20 minutos, o que até um dia atrás, na empresa que eu estava, demorava semanas ou meses, eu falei, caraca, esse negócio vai ser muito louco. Consigo fazer rapidão, que eu demorava muito tempo, isso aqui vai ser muito transformador. E aí começou a paixão e não parei de mexer em cloud desde então. Beleza? Léo, mas o que você é hoje? Uma incógnita. Hoje o meu cargo é arquiteto de soluções especialista em databases. Aí, qual que é o conhecimento que eu preciso ter? É um conhecimento inteiro, literalmente, a letra T. Porque a minha profundidade em databases, mas eu preciso conhecer um pouquinho tudo que está em volta. E a gente vai mostrar isso aqui para vocês ao longo da apresentação. Aqui a gente fez questão de trazer esse slide para mostrar dois caminhos. Primeiro, o caminho de quem é DBA, gosta de dados, quer se aprofundar em dados, engenharia de dados, analytics, é um caminho. Vários colegas já foram por esse caminho e é um caminho muito da hora, né? Como é? Com certeza, transformado, né? Você tirar insight, mas tem gente que não quer, e tem um outro caminho, né? Que é o que a gente vai apresentar. É isso, é o caminho mais ou menos que eu segui. Então eu não quero trabalhar com analytics, eu quero trabalhar com banco, só que eu quero trabalhar com banco de um jeito diferente, não como a gente mexia em 2005, 2010 ali. Boa! Da onde que a gente tirou isso? Tom Pedro, o Jacan ali. Da onde que a gente tirou essas ideias? A gente tirou desses livros. 83% desses livros, 17% da nossa experiência. Em especial, esse primeiro livro aqui, quando a gente for tocar realmente no assunto de DBRE, esse livro é a base do que a gente vai conversar. Então, o que a gente for trazer de pilar de DBRE vai ter explicado nesse livro. Recomendo muito,
muito que vocês, sei lá, baixem o EPUB, o PDF, alguma coisa assim, e leiam, porque é um livro curtinho, não é um livro longo, e vai dar uma brida talvez na cabeça de vocês. O segundo, o terceiro e o quarto são livros muito legais. Esse daqui focado em arquiteturas de dados, então ele fala desde modelo até arquiteturas resilientes de dados. O terceiro é um livro da arte da escalabilidade, para quem mexe com arquitetura, fantástico também o livro, ele traz paradigmas diferentes, traz formas diferentes de pensar, e talvez alguns de vocês falem, pô, Lá, mas o que isso tem a ver com o DBA? Aí minha resposta para vocês é, a partir do momento que você tem uma facilidade maior em provisionar, a partir do momento que os ambientes têm menos problema, que as coisas ficam mais de pé, sei lá, 15 anos atrás, não tinha paz, porque terminava de aplicar patch em tudo, aí mudava o firmware da história, capotava o banco, trocava o servidor, tinha que fazer a migração. Então, o DBA não tinha paz, o DBA tinha que ficar chutando gelo. Talvez alguns de vocês ainda estejam trabalhando exatamente com isso. Então, a ideia é explicar que existe talvez um caminho diferente. Existe um caminho onde a gente não precisa mais fazer essas atividades repetitivas, porque algumas dessas coisas estão prontas para a gente usar. Não precisa recriar a regra, né? Refazer engenharia o tempo todo. Às vezes a gente precisa, mas como exceção, não como regra. Como regra, a gente pode aproveitar o que a Cloud tem a oferecer para a gente, e quando a gente aproveita, a gente começa a ter mais tempo livre, porque a gente já escala, a gente automatiza os processos. E aí o que você faz com esse tempo livre? It's up to you. Se quiser ir para dados, você vai, se quiser ir para arquitetura, você vai ser feliz. E por último, é um livro muito legal, que é uma historinha. Então ele não é um livro técnico, ele é uma historinha. E conta a historinha de uma empresa que estava passando por uma situação XYZ, que eu tenho certeza que vocês em algum momento já passaram nas empresas de vocês. Eu, quando estava lendo o livro, eu falei, cara, tem um microfone na minha mesa, eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando, é bizarro. E aí ele explica, de um jeito de historinha, o que é o DevOps, de verdade. Da onde que vem a ideia do DevOps. Então, também é um livro legal para a gente pensar nisso. Vamos falar um pouquinho de contexto. O que raios é o DevOps? Alguém aqui trabalha como DevOps? Tô vendo uma mãozinha só aí, não. Uma mãozinha? Uma mãozinha. Uma mãozinha. Tá lá. Tá lá? Beleza. Alguém aqui trabalha como SRE? Aqui, ó, uma mãozinha. Definição extraída daqueles livros, mais minha experiência. Gostaria que vocês pensassem que, do mesmo jeito que a gente tem os dois ninjas aqui, só que com cores diferentes, DevOps e SRE também tem essa dualidade. O que eu quero dizer com isso? DevOps é alguém de operações que se aproxima do time de desenvolvimento. Qual que é o foco dessa pessoa? Entrega contínua de software. Então, se a tua empresa cria software, se o produto final da sua empresa é aplicações, estou vendendo aplicações, estou comercializando software, é importante você ter um DevOps, porque esse cara vai otimizar o processo de entrega de código. Aí a gente fala CI/CD, enfim, o que vocês quiserem falar. Mas no fim do dia, o mais importante é alguém de operações. Tipicamente essa pessoa era um analista de SEO, alguém que trabalhava com Linux, com Unix, e começou a se enveredar por essa parte de pipelines, como que eu consigo que o dev lá commit no código e isso seja aplicado em teste, validado, aplicado em homologação, validado, ter os testes de segurança, tudo isso a gente chama de pipeline. Então o DevOps é responsável pelo pipeline de entrega contínua. Beleza? Qual que é a função do SRE? O SRE é um cara de software que se aproxima da operação. Qual que é a função dessa pessoa? Ele vai trazer automação. Ele vai trazer facilidade ao processo operacional. Vou dar um exemplo de facilidade do processo operacional. Vamos supor que a gente precisa manter a configuração de vários servidores. Eu tenho um arquivo de configuração e toda vez que eu faço um deploy de alguma aplicação, eu tenho que atualizar esse arquivo de configuração. Até pouco tempo atrás, o ser humano precisava se conectar servidor a servidor e fazer a alteração desse arquivo de configuração. Adivinha o que acontecia? O ser humano esquecia de atualizar os arquivos, no dia seguinte ou na hora seguinte,
Cris, aí vai entender, poxa, o ser humano não seguiu a instrução operacional de copiar os arquivos todos e fazer edição de batata, cebola e azeite. Adivinha, isso pode ser automatizado. Por que eu preciso de um ser humano editando arquivos se eu consigo automatizar isso e fazer em escala, para nunca mais errar? Então essa é a visão que o SRE traz. Então ele é alguém que conhece de automação, alguém que conhece de código, uma pessoa é capaz de, por exemplo, escrever um código Python, por exemplo, com uma atividade, mas ele não está desenvolvendo software, ele está melhorando a operação. Beleza? Até aqui? Todo mundo comigo? Cabeça balançando? Boa, topzera. E de onde raio ficou o DBRE? Agora que a gente sabe o que é o DevOps, e a gente sabe por que o DevOps é diferente do SRE, a gente precisa entender o que é o DBRE. Antes eu queria abrir um pequeno parênteses. Às vezes, vocês vão encontrar vagas no mercado que tem nariz de cachorro, orelha de cachorro, rabo de cachorro, parecer com um cachorro, mas é gato. Isso porque no mercado de TI, infelizmente, a galera às vezes viaja para escrever uma vaga de emprego, de trampo. Beleza? Então muitas vezes vocês vão estar diante de uma situação que parece DevOps, mas a pessoa escreveu SRE. E às vezes vocês vão estar diante de uma situação que parece SRE, mas a pessoa está pedindo DevOps. Isso eventualmente acontece, o mercado ainda está melhorando, está evoluindo, para que a gente tenha mais clareza nas coisas que a gente está pedindo. Outra coisa, desenvolvedor full stack. Espera que o cara seja um departamento inteiro de TI. Então a gente está no momento de adequação. Essas coisas com o tempo elas vão adequando, vão melhorando. Os RHs, as empresas vão entender como essas vagas são diferentes, entender que eles precisam de recursos diferentes para fazer as coisas. Eventualmente, se a sua empresa for menor, você pode ser uma pessoa DevOps que também mexe com o que o SRE faria. Às vezes, em empresas menores, você pode ter esses dois chapéus, mas é importante esse foco. Enquanto o DevOps foca no pipeline, o SRE foca na operação. Beleza? A gente trouxe esse desenho só para explicar para vocês qual que é a diferença do DBA para o DBRE e para o SRE. Então, o DBRE está mais próximo do SRE, ele não está próximo do DevOps. Então, se alguma vaga de DBRE falarem, olha, vai ser responsabilidade do DBRE cuidar do pipeline, as pessoas não sabem o que querem. Então, elas estão pedindo buchitagem, qualquer coisa. Beleza? O que vocês podem, quem está aí no fundo consegue enxergar? Levanta o bracinho. Sim? Top. O que vocês conseguem enxergar olhando para essa foto? Primeiro, qual que é o escopo do DBA? O escopo do DBA é eu olho o ambiente corrente, ou seja, todos os ambientes que estão disponíveis, todos os ambientes que estão rodando, eu garanto que tudo esteja rodando bonitinho. E eu tenho pouca conexão com o futuro. Daí que vem muitas vezes o problema do DBA ser a última pessoa a ser avisada quando magicamente o time de desenvolvimento decide usar databases não relacionais. Porque o escopo do DBA está aí muito mais em manter as luzes acesas do que olhar para frente, do que olhar para o futuro. E às vezes isso acaba até sendo uma culpa nossa, no sentido de sempre querer usar as mesmas soluções, sempre querer usar as mesmas formas de pensar. Beleza? Então essa mudança de paradigma também é importante. Nem sempre a gente precisa escolher o banco não relacional no momento. Isso é bobagem. Só que também a gente nem precisa resolver tudo com o banco relacional. Então essa mudança de paradigma na nossa cabeça ela tem que existir. O DBRE ele olha para o futuro também. Ou seja, o DBRE ele faz parte das discussões com o time de desenvolvimento, com o time de produto, para falar, olha, o time de dev, o time de produto. Esse modelo de dados que você tem aqui é um modelo de dados de documento. Esse modelo de dados é chave-valor. Esse modelo de dados é relacional. E como que o DBRE tem a capacidade de argumentar e avaliar conhecimento? Então, necessariamente, o DBRE ele precisa conhecer diferentes data models, diferentes modelos de dados. E isso acaba sendo um desafio de aprendizado. Às vezes a gente está olhando só relacional, mas não existe só relacional, existem outros modelos também. Existem outros serviços gerenciados, existem outras coisas que a gente pode usar. E se a gente olhar um pouquinho o escopo do DBRE comparado com o escopo do SRE, vocês veem que o DBRE acaba encostando um pouquinho no resto. Network, storage, cache, DevOps, SD,
alta disponibilidade, disaster recovery, hardware, patching. Por que o DBRE acaba se conectando com isso? Porque o database faz parte da entrega contínua de software. Quando eu vou atualizar o software, eu não atualizo só o software, eu tenho que executar o script no banco de dados. E se a gente tiver automação na camada de software, mas não tiver automação na camada de banco, adivinha o que vai acontecer? O DBA vai virar curva de rio. O DBA vai ser aquele ser odiado, porque ele fica atrasando a entrega do pacote novo que o CTO, o diretor, quer entregar. E o nosso trabalho não deveria ser esse. Por que o trabalho de DBR é importante? O trabalho de DBR é importante porque, ao invés dele ser um ser humano que vai ali manualmente executar o script na base, ele vai ser um ser humano que vai criar automação e, depois de uma validação, seja ela validação manual ou validação automatizada, esse script vai ser executado em teste, vai ser validado. Vai ser executado em homologação, vai ser validado. Vai ser executado em produção, vai ser validado. Se eu precisar fazer rollback desse script, adivinha, também não preciso de alteração manual. Então, tanto o meu processo de ida quanto o meu processo de volta tem que ser automatizado. E aí o tempo do DBRE ele é muito mais focado em manter a engrenagem rodando com suavidade, manter os sistemas rodando, manter os sistemas performáticos e manter as automações funcionando para que ele não precise executar as coisas na mão, para que ele não precise ser curva de rio necessariamente. E quando ele consegue automatizar, adivinha, sobra tempo para ele poder focar em outras coisas. Top. Vamos falar um pouquinho dos pilares de DBRE. Uma das coisas que o DBRE precisa focar é em Service Level Management, os indicadores. Quais são os indicadores padrão que a gente tem? Latência. Você sabe qual que é a latência média que o seu banco de dados tem que responder? Throughput. Você sabe qual que é o throughput que o seu banco de dados tem que responder? Quantas queries por segundo ele tem que atender? Qual que é a velocidade de disco que ele tem que atender? Normalmente, a gente, quando tem um problema de performance do banco de dados, é aquele, é uma briga de foice, né? A galera de dev comprando DBA, o DBA colocando o time de dev, ninguém olha a métrica e fala, pô, tá vendo? Nessa hora subiu a latência. O que aconteceu? Foi um problema de hardware, foi um problema de código, subiram uma query que não deveriam ter subido. Quando você conhece os indicadores do seu banco de dados, fica muito mais fácil de gerenciar. Risco. Quais são os riscos que esse banco de dados tem? Será que eu tenho capacidade, do ponto de vista computacional, de manter a escalabilidade desse ambiente? Ou se esse ambiente precisar escalar de uma hora para outra por conta de uma Black Friday, eu não vou conseguir escalar meu banco de dados? Essa é uma preocupação do DBRE também. Vamos falar um pouquinho agora sobre visibilidade operacional. Quem aqui chuta o que é visibilidade operacional? Quem aqui já ouviu falar desse termo alguma vez? Top. Qual que é o ponto da visibilidade operacional? O banco de dados, na maioria das vezes, ele não faz parte da stack de observabilidade das empresas. Qual que é a stack de observabilidade das empresas? É um lugar único, onde eu consigo validar a minha aplicação fim a fim. Então eu consigo saber, por exemplo, quanto tempo a minha chamada de usuário gastou na aplicação, quanto tempo a minha chamada de usuário gastou no banco de dados, eu consigo saber exatamente onde está o problema. Eu consigo validar traces, eu consigo validar métricas, eu consigo validar logs. O problema é que tudo isso é muito lindo, só que normalmente não conecta no banco de dados. E aí, de novo, reforça aquele esquema. Quando dá problema, a culpa é de quem? Da DBA. Porque é o único lugar que eles não têm visibilidade. Beleza? Então, visibilidade operacional é a gente conseguir integrar o banco de dados também nessa monitoração, nessa observabilidade. E o ponto principal não é monitoramento. Eu não quero saber quando o servidor ficou indisponível porque eu recebi um incidente que foi disponível. Não, eu quero ter o acompanhamento desse cara. Quando a latência estiver subindo, eu quero atuar antes do servidor capotar. Eu não quero que o servidor capote, eu tenho que ser capaz de antever isso. E se eu conhecer as métricas, eu consigo antever isso. Chegar a um ponto de saturação. Engenharia de infraestrutura. Esse banco de dados vai rodar onde? O banco de dados vai rodar no cloud, esse banco de dados vai rodar on-premise, o banco de dados vai rodar no container, o banco de dados vai rodar no database como serviço, no RDS, no Dynamo, onde ele vai rodar? Eu preciso conhecer essa infraestrutura onde o banco de dados vai rodar, porque conhecendo a infraestrutura, os seus limites. A
até onde eu posso apertar aqui? Qual que é o throughput máximo desse disco? Qual que é o throughput máximo dessa CPU? Preciso conhecer a parte de infraestrutura também. Não preciso ir no detalhe de explicar, por exemplo, o que é o hypervisor da AWS, o que é um Nitro Enclave. Não preciso, mas eu preciso saber que está rodando na AWS uma máquina C5 2X-Large, e eu preciso saber que essa máquina tem um throughput máximo de disco de 480 MB por segundo. Se o meu banco falar mais do que isso, adivinha, não tem problema. Eu preciso fazer gestão da infraestrutura. Gestão de infraestrutura básica é infraestrutura como código. Sim, o DBA, quando vai provisionar o ambiente, ele não deve provisionar na console ou Next, cria a máquina. Embora isso seja mais rápido do que a gente fazia antigamente, é uma fração do valor. Por quê? Se eu tenho infraestrutura como código, eu consigo ter reprodutibilidade, né? Repetitividade, sei lá, uma palavra dessa. Código. Significa no fim do dia que eu consigo repetir a mesma coisa várias vezes. Eu não dependo de um ser humano executar. Eu consigo repetir isso quantas vezes eu precisar repetir. Uma coisa legal também é o Service Catalog. Uma coisa que todo DBA fala: poxa, criaram um banco de dados aqui, o time de desenvolvimento criou um banco de dados, só que criou com a parametrização toda errada, criou com o usuário errado e agora sobrou para mim administrar. Adivinha, DBA? Você pode criar um portal de autosserviço. Quando o desenvolvedor ou o cara de produto ir lá e criar um banco de dados, já vai estar criado com os parâmetros que você quer, do jeito que você quer, bonitinho, para você não precisar ter trabalho. Então deve vai lá, ao invés de ir no Net Finish, já sobe com o teu modelo. E você consegue fazer isso através do portal de autosserviço. Fazer um parênteses lá. Na infraestrutura como código, um ponto importante também é que você consegue versionar aquele código. Então, se deu um possível problema numa implementação que você fez via código, você consegue fazer facilmente um rollback, por exemplo, de algo que você tem implementado. Gestão de mudança. Obrigado. Gestão de mudança. O database, como eu expliquei para vocês, ele está dentro do ciclo de vida do software. Ele não é um negócio à parte, que ninguém quer mexer. Não, ele faz parte. Então, quando o desenvolvedor vai lá e roda uma alteração, normalmente essa alteração tem que usar o banco de dados. Então, como que eu consigo versionar o banco de dados também? Tem ferramentas no mercado que fazem isso, como Cubase, Redgate. Será que eu conheço essas ferramentas? Será que eu sei como versionar o banco de dados? Recuperabilidade. E se der errado? O que eu faço? Eu tenho backup desse ambiente, eu sei quanto tempo demora para esse ambiente voltar. Quem mexe com DevOps, com agilidade, quem acha que, puxa, é guerra do Iraque, você vai aplicando script e não liga para nada, esse cara vai quebrar a cara. E daqui uma semana ele vai aplicar um negócio, não vai conseguir fazer rollback, não tem backup. Aí chora, liga para a mãe, eu saí do banco. Aí o DBA que fala, você não devia ter feito isso e tal. E aí gera esse ranço entre o DBA e o Dev. Segurança. O DBA tem que conhecer quais são os principais vetores de ataque. Por quê? Se ele conhece quais são os principais vetores de ataque, ele consegue evitar que esses vetores existam. Então, se eu sei, por exemplo, que eu estou deixando meu banco de dados em uma porta XYZ e eu não estou usando limitação em trânsito, será que um atacante consegue se aproveitar disso? Eu preciso conhecer quais são os vetores de ataque do meu banco de dados. Será que uma versão outdated não abre a possibilidade, por exemplo, de eu executar um rootkit dentro do banco de dados, eu abrir um reverse shell e conseguir conectar no SO, por exemplo? O RJ uma vez mostrou pra gente isso. Eles estavam no rootkit no Oracle, conectou o Netcat e abriu o reverse shell na máquina. Só porque estava defasado o software. E arquitetura. A arquitetura é importante porque se você quer fazer parte das decisões da empresa, você precisa conhecer de arquitetura, você precisa conhecer quais são os serviços disponíveis, você precisa conhecer quais são os prós e contras. Não tem ferramenta mágica, não tem um banco de dados que serve para tudo, em nenhum fornecedor. Se algum fornecedor virar para você e falar, cara, 100% das vezes vai nesse cara que é sucesso, desencana, é bullshitagem. Tem vezes que você precisa ir com a ferramenta A, tem vezes que você precisa ir com a ferramenta B. O teu papel como arquiteto de banco de dados é saber quando você usa cada ferramenta. Quando você vai por um caminho, quando você vai por outro. E como interliga também, né? Exatamente. E agora eu queria finalizar perguntando para vocês. Será que depois de tudo que eu mostrei para vocês,
Será que DBRE é uma modinha? Eu diria para vocês que o termo pouco me importa. Você vai chamar de DBRE, você vai chamar de DBA 2.0, você vai chamar de Full Stack DBA, what the hell, para mim não importa. O que importa é o DBA, cada vez que os ambientes estão mais estáveis, o DBA precisa se preocupar com mais coisas, precisa expandir o conhecimento dele. Se em 2023 o teu trabalho é só aumentar teu space, executar script, cuidado. Esse trabalho é altamente automatizado. Então o teu escopo precisa ser maior, você precisa cada vez trabalhar com mais coisas, abrir o teu horizonte. Por quê? Isso garante a tua empregabilidade e garante que você consegue encaixar mais fácil nas necessidades da empresa, de qualquer empresa. Que no fim do dia todo mundo quer. Ninguém quer, por exemplo, ser especialista em algo XYZ que não existe mais no mercado. Quando tiver um XYZ, vai ter 10 pessoas que sabem mexer em XYZ. Então, a nossa arma secreta contra a canibalização do mercado é a gente ser muito bom em uma coisa, que eu acredito que é banco de dados para todo mundo aqui, só que você conhecer o resto. Você não precisa ser especialista no resto, mas você precisa saber se é de comer ou passar no cabelo. Você precisa ser capaz de conversar com as pessoas que são especialistas naquilo para conectar as pontas. Então, o termo DBRE, se vai ser esse termo que o mercado vai adotar daqui para frente, não importa. O que importa é que a role do DBA está mudando, a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa ajustar o curso. Será que eu focar 100% nisso e não olhar nada em volta está certo? Será que eu estou garantindo minha empregabilidade desse jeito? Ou garantindo, por exemplo, que um chat GPT da vida não vai automatizar a parte do meu trampo? Por fim, passamos 4 minutos. Léo, antes disso aqui, surpresinha. Isso é verdade, né?